Oi gente, estamos aqui com mais um vídeo, eu sou a Dana. Se eu estiver falando um pouco baixo é porque são 5 da manhã e eu tô gravando agora e eu não quero incomodar vizinho, vai que alguém me escuta aqui, que esse corredor aqui todo mundo escuta tudo. Mas eu tô fazendo esse vídeo, gente, porque acho que não tem como a gente deixar nesse momento não falar nada, sabe? Eu tô bem incomodada e acho que a maioria de vocês também tá todo mundo cansado do que tá acontecendo. E parece que não vê muita perspectiva, entende? Tava pensando se eu ia postar ou não esse vídeo, se eu ia falar, comentar sobre isso, mas eu acho que é justamente isso que tem que fazer a diferença, que vai fazer a diferença, sabe? Todos nós nos posicionarmos nesse momento, porque não é um momento fácil que a gente tá passando. Eu acho que tá todo mundo cansado dessa pandemia, tá todo mundo de saco cheio, já tá por aqui, né? A paciência já extrapolou. A gente ainda tem chão, né? Nessa estrada. E tem muita coisa ainda pra acontecer que vai depender da gente. E eu acho que usar os meios que a gente tem pra gente se comunicar e fazer as coisas irem mais longe e terem mais resultado, melhor fica a situação, né? Então a gente fica, acho que é um momento certo pra gente começar a refletir o que a gente fez de errado, claro, agora não tem, né, como remediar o que aconteceu, mas eu acho que tudo faz parte do processo que a gente tá passando no planeta, mas o que a gente pode fazer pra não cometer os mesmos erros? O que a gente pode fazer de diferente? O que a gente pode mudar? Porque eu percebo que, principalmente aqui no Brasil, a gente tá repetindo muitos padrões, sabe? E existe um grande fanatismo político, uma polarização muito grande. Eu acho que isso no mundo é muito comum, mas aqui no Brasil tá essa discussão sobre direita e esquerda não vem nem ao caso. Se a gente for pegar a palavra política, né, e entender o significado dela, tem um significado lindo que fala sobre organizar uma sociedade. E isso virou uma coisa muito louca, principalmente aqui no Brasil, cara. As pessoas, elas continuam com o mesmo padrão infantil de criança birrenta, querendo defender o seu político, negligenciando os cuidados básicos que, gente, é ciência. A gente tá na matéria? Sim, nós estamos na matéria, mas aqui existem leis. É a mesma coisa que eu sair por aí gritando que a gravidade não existe. Eu tô desafiando as leis da gravidade, porque o político tal falou pra fazer isso. Porque ele é o portador da verdade absoluta. Então todos estão conspirando contra nós porque a gravidade não existe, na verdade. Vocês estão entendendo uma coisa dessas? Então, gente, que relevância tem a gente brigar porque a eleição vai acontecer no ano que vem e o político X ou Y vão concorrer e essa lambeção continua e a gente não tá resolvendo o problema que é com nós mesmos. A gente não tá entendendo isso. Por que ficar nessa dualidade ainda, brigando, sendo que a gente tem que entender que agora a gente precisa defender uma coisa só, que é a vida. E o bom de tudo, que me conforta um pouco, é saber que a lei do karma funciona. É saber que o que eu sempre falo pra vocês sobre as leis essenciais do universo. O que você está emitindo é o que você recebe de volta. Então toda essa negligência, essa onda de negacionismo, essa onda de pessoas que estão feridas profundamente, estão tapando essas feridas com agressividade, com ódio, isso vai ter um efeito rebote. E isso vai vir com força depois. Então, gente, pensem comigo, que relevância tem a gente pensar no ano que vem, se a gente não tá pensando no agora. Olha quantas pessoas estão sendo prejudicadas. Olha, gente, nós criamos uma variante aqui nesse país. Se vocês vissem, eu tive oportunidade, digamos assim, que eu gostaria de desver, né, na minha frente, mas eu vi coisas acontecendo assim e muitos de vocês devem ter visto cenas inéditas também, como se nada estivesse acontecendo. E o pior de tudo é que se a gente critica certas pessoas, chega a ser até perigoso, porque a gente não sabe se, né, a pessoa vai estar armada, vai acontecer alguma coisa. Cara, a gente não sabe, entendeu? Existem essas pessoas que são extremamente agressivas. Teve uma mulher outro dia que estava dentro do supermercado, acho que era supermercado, que ela estava sem máscara e o segurança foi lá falar pra ela botar a máscara, ela tirou, tinha uma faca junto e atacou e mordeu o cara. Então, gente, é tanta coisa absurda que tá acontecendo que não parece até uma novela mexicana, entendeu? Então é interessante que a gente saiba que algumas coisas, elas transcendem a necessidade da gente se dizer que é direita ou esquerda, ou o que seja. A vida não tem essa definição, sou direita ou esquerda. As duas coisas coexistem pra gente encontrar um equilíbrio,
para todos entenderem que a gente vem da mesma coisa e que a gente vai voltar para a mesma coisa. Só que o que eu quero chegar, gente, é que quando uma pessoa ou várias pessoas, um grupo de pessoas estão no poder, estão fazendo as coisas erradas, estão negligenciando uma coisa que já está aprovada e que está fazendo movimentos contrários, a gente tem que entender que não se trata de direita e esquerda, se trata de desvio de personalidade, desvio de conduta. Então eu acho que é hora da gente perceber que os políticos, eles não estão lá para mandar na gente, eles estão lá para nos servir. Eles estão lá para ser cobrados, porque eles são como se fossem nossos empregados. Eles estão lá porque a gente colocou eles lá. Eu não coloquei ninguém ali, mas enfim. Eu vejo isso como um problema estrutural, assim, no Brasil, sabe? Até tem toda uma análise de mapa astral do Brasil, que é uma coisa muito louca, sobre essa coisa do brasileiro ser meio bebezão, sabe? Ser crianção, que precisa sempre se apoiar nesses figurões para ficar lambendo o pé e achando que tá arrasando, sabe? Ficando brigando por um lado e pro outro. E eu acho, gente, que a gente tem que acordar para isso, sabe? Começar a cobrar dos políticos, a cobrar quando eles desdenham a vida humana e principalmente negligenciam as coisas que funcionam e sempre funcionaram para nossa sociedade se estruturar do jeito que se estruturou hoje em dia, como por exemplo vacinas, que são coisas óbvias e eu já falei aqui várias vezes sobre isso, né, que a minha mãe trabalhou a vida inteira com vacinas, eu tive essa coisa muito próxima de entender como que funciona esse processo. E, tipo, é algo óbvio, né? Para quem estudou, para quem estudou o mínimo de biologia, de química, de ciência básica, a gente não pode regredir nisso, porque a gente tá entrando num momento que a gente vai precisar dessa tecnologia para nos ajudar. E é só isso que vai nos ajudar a combater essas pandemias, que provavelmente daqui a alguns anos vão aparecer de novo, porque o ser humano continua fazendo muitas cagadas, né? Como comendo bichos e essas coisas que a gente já sabe, mas também por outros motivos que podem não ser desencadeados por isso. Mas a tecnologia, ela tem que nos servir de uma forma positiva, dessa forma. E nesse momento a gente tem que apostar nossas fichas nisso. Quanto tempo que as pessoas ficaram... Gente, eu assim, graças a Deus, graças a esse universo que as pessoas estão acordando e que estão percebendo que a vacina é necessária. Porque eu vi uma galera falando de chip no começo da pandemia, falando que ia ser horrível, não sei o que, e foram lá, esses dias estavam tomando vacina. Então, que bom que as pessoas estão entendendo que esse tipo de informação vem de vertentes distorcidas, né, de vertentes ilusórias. Então, o resumo desse vídeo que eu queria falar um pouco pra vocês e desengasgar, sabe? Eu acho que a gente tem sim que se posicionar. Eu até acho isso péssimo para quem trabalha com espiritualidade, para quem trabalha com autoconhecimento, para quem trabalha em qualquer coisa. A gente não pode deixar de se posicionar quando coisas assim acontecem. Eu acho que não vem ao caso, por exemplo, a gente falar sobre política em canais que não são sobre isso, né? E claro, a vida é política, tudo é político, só que não necessariamente a gente precisa falar disso o tempo todo, mas eu acho que tem momentos que a gente precisa pressionar. Quando existem pessoas que estão prejudicando e que nitidamente as coisas estão se mostrando para nós de uma forma tão óbvia e tão clara que eu já enxergava desde 2014 e eu falava disso e as pessoas tipo, meu Deus, esse cara não tem chance, essas pessoas não têm chance. Eu sinceramente acho que a gente tem que rever os nossos conceitos, a gente tem que rever a forma que a gente está tratando os políticos, a gente tem que rever a forma que a gente está cobrando deles e a forma que a gente está fazendo o nosso movimento. Não acho que revolução no sentido de quebrar as coisas e destruir tudo seja algo que vá resolver. Eu sou muito das ideias, eu acho que quanto mais a gente consegue entrar fundo nessas pessoas e fazer elas entenderem que todo o comportamento delas é baseado nas feridas que elas têm, nas crenças que elas têm, mais profundas, lá do inconsciente, é isso que está gerando o caos todo. Então é um momento da gente perceber que talvez a nossa revolução tenha que ser interna. E quando a gente conseguir mostrar para todas essas pessoas, principalmente as que estão no poder, que elas estão machucadas, que elas estão feridas e que elas estão só refletindo algo que aconteceu com elas no passado e que tá gerando essa bola de neve comportamental e ancestral, sabe?
é uma coisa muito óbvia que essas coisas vão vir à tona. Quanto mais a gente... É a mesma coisa quando a gente tá... acontece alguma coisa na nossa vida, por exemplo, um luto, né, uma perda. A gente quer fingir que nada aconteceu, que nada tá acontecendo. Então a gente bota uma máscara na frente, vai trabalhar como se nada tivesse acontecido, tem a vida social como se nada tivesse acontecido, não derrama uma lágrima, não fala nada, né? Porque a pessoa quer passar a imagem de que ela é forte, de que nada abala ela. Gente, cientificamente comprovado que isso gera um efeito rebote. E as coisas que a gente nega vêm à tona com muito mais força no futuro. Então, tudo isso que está acontecendo agora, individualmente e coletivamente, vai ter um efeito rebote, né? Claro que muitas das coisas que estão acontecendo vêm, né? Também é karma coletivo. Cada um está passando isso de uma forma, né? Olha quantas pessoas estão passando, além, né, de todos os problemas nos hospitais, olha quantas pessoas não estão com problemas em casa, não tiveram términos de relacionamento, não tiveram depressão, ansiedade, desenvolveram problemas mentais que nem sabiam que tinham. Então a pandemia, não só a pandemia, né? Claro que várias coisas vão fazendo essa bola de neve. Então eu acho que é a hora da gente cuidar da gente mesmo, olhar pra dentro, olhar pra fora e estimular o outro a também olhar pra dentro. Nossa, ficou confuso isso, mas vocês entenderam, né? Porque isso vai fazer a gente resolver melhor as coisas. Por que falta empatia? Porque não se olha pra dentro, porque se põe máscara, porque se vestem essas carapuças que depois elas vão cair de uma forma mais tensa ainda lá na frente. Então, enfim, o que eu queria falar era isso hoje, gente. Vídeo às 5h30 da manhã, eu não precisa de nenhuma... Eu ia falar um pouco sobre astrologia, mas eu pensei, cara... A gente não precisa nem da astrologia, nem ver fenômeno astrológico, nem ver revolução solar do mapa do Brasil, nem ver nada disso para entender que as coisas não podem continuar do jeito que estão e a gente precisa se movimentar diferente. Do jeito que a gente está fazendo, esperando as coisas acontecerem sozinhas, não vai funcionar. Então, no momento que você se posiciona e cobra e marca e enfim, faça o seu movimento do jeito que você quiser, se posicione. Se posicionando para um pequeno grupo, você já está fazendo alguma coisa. Mas muita gente tem medo de falar. Principalmente nesse meio da espiritualidade, do autoconhecimento, as pessoas acham que não é da alçada delas falar sobre isso, só que isso é omissão. Se fosse uma simples briga política entre esquerda e direita, tudo bem, mas aqui é uma briga para manter a vida das pessoas. E quando o movimento está sendo feito a favor da correnteza e que as vidas estão indo embora pro ralo, a gente tem que tomar uma atitude. E essa atitude vem de dentro de nós, gente. A gente não pode esperar. Prestem atenção nisso, cara. A gente não pode esperar por um político, a gente não pode esperar um salvador. Eu sempre falo isso, e isso é uma coisa que eu tento gritar aos 4 cantos, porque só depende da gente. E é o nosso pequeno movimento que vai fazer diferença. Enfim, é isso, gente. Eu tô aqui com sono. Se eu falei repetido algumas coisas, enfim. É que é muito tarde, eu só tive esse horário pra gravar esse vídeo e eu queria falar isso pra vocês. Então reflitam um pouco sobre isso e tentem pensar no que dá pra gente fazer, o que a gente pode fazer de diferente para estimular as pessoas a cobrarem mais, a irem mais atrás do que a gente precisa fazer nesse momento. A gente não pode continuar do jeito que tá, né? É aquela coisa, a era de aquário tá batendo na porta, gente. A gente não pode continuar na mesma. Gente, gratidão por ter assistido até aqui. Beijo, se cuidem, não se aglomerem, façam essas coisas óbvias e sigam a ciência, por favor. A gente não precisa de mais coisas estranhas e bizarras acontecendo. Já chega aquele ex-governador que cheirou fumaça de solda. Ô, meu pai! Vamos lá! Beijo, gente. Se cuidem. Tchau.